noite a todos, irmãos, com muito carinho, com muita alegria, que a gente vai dar início a essa conversação da noite. Espero trazer algumas reflexões importantes, interessantes, acerca da doutrina espírita e tudo que nos envolve nesse mundo, como a nos facilitar esse entendimento de que a doutrina reveladora vem nos informando a todo instante, a cada minuto em que passamos na vida. A conversa da noite diz relação ao nosso relacionamento com Deus. Como é que nós comportamos com Ele, como é que nos interagimos com o Criador e como ou de que forma isso se processa. Porque parece ser muito distante para algumas pessoas o entendimento de como Deus pode atuar na vida constantemente, em toda a sua criação, dando atenção para cada um dos seus filhos, tanto do mais ínfimo ao mais elevado. Isso parece incompreensível para alguns. Talvez esteja aí a causa de muito distanciamento de Deus, do sentimento de religiosidade, em que nos une para que a gente possa apertar esses laços e, quem sabe, se aproximar dele, né? Vamos trazer certamente algumas informações para que possa fazer compreensível e possa facilitar o nosso entendimento acerca dessa atuação da divindade em nossa vida. O tema é providência divina, sugestivo para que ela possa atuar constantemente na criação. Deve ter certamente algum elemento em que possa ser um elo de ligação desse Criador que a tudo ama dentro da mesma equidade, ou seja, de igual para todos os seus filhos. Não tem privilégios e nem sequer ele age com arrogância, porquanto ele está sempre imbuído desse sentimento de acompanhar a evolução de cada um dos seus filhos. Cada uma das revelações que tivemos até hoje dentro das concepções religiosas, filosóficas, científicas, todas foram apresentadas um certo aspecto da divindade. Como sabemos, a doutrina espírita vai um pouco mais além, vai mais profundo. Tem um incorporamento global da divindade como a nos facilitar, porquanto que sabemos, a doutrina é o elo de ligação entre o mundo físico ao mundo espiritual. É ela, através dela, em que as comunicações sejam feitas. É através dela que temos informações do mundo espiritual, porquanto parte de lá para cá as informações, não daqui para lá. Nós estamos sobre a égide desses espíritos, anjos de guardas, protetores, né? Que obedecem fielmente ao Pai amoroso e estão constantemente em ligação com o seu pensamento. Veja que essa ligação, essa aproximação desses espíritos um pouco mais elevados, ela se faz mais próxima da divindade. Quando, na primeira questão do Livro dos Espíritos, os benfeitores da humanidade vão apresentar Deus como sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso aí é uma visão filosófica, né? Para que a gente possa ter mais do âmbito da razão, do raciocínio. Por isso, quem sabe que muitas pessoas, por esse entendimento, acham que Deus é um robô ou uma máquina, destituído de sentimento, como se fosse alguém que ficasse lá no trono, simplesmente comandando todo o universo, a mercê de um computador ou através do seu pensamento, cujo desejo incessante vai transmitir o seu pensamento para todo o universo e ele continuar agindo de forma equilibrada e harmônica. É algum erro que está destituído desse sentimento. Da revelação do amor que o cristianismo nos trouxe, como sendo a segunda revelação, Jesus vem nos apresentar esse Deus de bondade, de amor, esse zelo de Pai amoroso
que zela por seus filhos, dizendo que está sempre presente na criação, onde estivermos, enquanto que a primeira revelação, que é de Moisés, mostrou mais um aspecto de justiça, porquanto era necessário que fosse assim. Aquele povo bárbaro, ainda não compreendendo essas vertentes da inteligência e da moral evangélica cristã, estava mais submetido ao primarismo para receber ao influxo de um Deus poderoso que pudesse fazer com que eles obedecessem, mesmo assim não obedeciam. Porquanto esse aspecto de justiça, veio Moisés trazer essa revelação através do decálogo, em que recebeu no Monte Sinai, ou seja, os 10 mandamentos, para que pudesse reger naquele povo uma organização. E vejamos que isso se alastrou pelo mundo e que todos os povos até hoje obedecem a essa lei maior, a esses mandamentos que regem a organização, a civilização, a harmonicidade entre a sociedade, entre os povos. Todas elas se assentam nisso. Muitas religiões, é claro, que tomaram a parte mais assustadora de um Deus vingativo, de um Deus temente, né? Claro que devemos ser temente a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, estamos sobre a sua égide, é dele que parte todas as ordens para que a gente possa caminhar. Então alguns fizeram monopólio dessa justiça e mostrando um Deus que vinga, cujas penas são eternas, que não apresenta um certo aspecto da vida futura. Quando se apresentam, mostram o céu e o inferno como sugestões ou como escolhas para quem quer seguir. E, contanto, alguns já nascem com determinadas aquisições e outros nascem na miséria, porquanto não são privilegiados de Deus, né? Como vemos, isso foi muito presente, mas foi necessário vir Jesus e apresentar esse Deus de justiça e de bondade, para que, através desse raciocínio, tirássemos de que Deus é simplesmente uma inteligência que raciocina, que pensa, que ordena, que comanda. Não, Ele fez leis infinitamente perfeitas, e tudo que há no universo é perfeito dentro da criação. Tanto nós somos a sua imagem e semelhança. Se não fosse assim, nós também não seríamos perfeitos. Embora em estágio de imperfeição em que ainda nos encontramos, por conta da animalidade e das paixões vigentes em nosso dia a dia, é que a gente se distancia um pouco dessa divindade. E tá aí então a imperfeição. Mas nós somos criados simples e perfeitos para que pudéssemos escolher os nossos próprios caminhos, através dos nossos esforços, galgar na escala evolutiva, tal qual o progresso nos implementa, nos impulsiona. Não é uma obrigação, é uma sugestão, porque Deus não obriga. Deus dá oportunidade para que a gente possa escolher o nosso próprio caminho. E dentro dessa liberdade Ele mostra as opções. As opções do mal foi o próprio homem que assim o fez, por conta dos exageros, porque a ociosidade muitas vezes faz com que o necessário não seja o suficiente. Aí busca o supérfluo, o exagero, e dentro desse supérfluo, desse exagero, ele se perde na linha do raciocínio, criando para si o próprio mal. No entanto, tudo que Deus criou foi o bem. E para que possamos ter um entendimento melhor, o mal é a ausência do bem. Quando o bem não existe, forçosamente existe o mal, para que a gente possa ficar assim mais assegurado, né? Quem é que vai... Então, diante desse cuidado, deste amor, desse amparo,
desse acolhimento do Criador é que se dá o nome de providência divina. E Kardec vai definir no livro A Gênese, no capítulo 2, no item 22, que a providência divina é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Vejamos só essa palavra, solicitude. É quem busca, é quem ampara, é aquele que zela, que dá amor, que dá cuidado, que se preocupa com os seus filhos. Então não é Deus uma inteligência somente que raciocina, não é Ele um robô, Ele também é sentimento, Ele é misericórdia, é justiça e por fim, ou por tudo, é amor. E é Deus em quem busca os seus filhos. Isso está muito bem expressado na parábola do filho pródigo. Certamente todos nós já devemos ter ouvido essa parábola. Eu vou dar alguma síntese para que a gente possa se afigurar nessa parábola com a presença dessa solicitude. Quando o filho obriga o seu pai que dê a sua herança para que ele possa partir ao mundo, porque ele tem o direito da herança, e fez a partilha, ele se foi para o mundo e se perdeu, gastou toda a fortuna nos prazeres imediatos da vida, e a única oportunidade que lhe restava era o sustento através da lavagem dos próprios porcos, que ele, onde na ocasião, foi acolhido, porque ele cuidava dos porcos, e para que pudesse se alimentar, ele se alimentava da própria lavagem. Daí ele se vê arrependido e retorna à casa paterna. Quando ele se aproxima da casa paterna, quem é que vai em busca ao filho? É o pai que o abraça, que o aconchega. É o pai que fica feliz porque o filho que estava perdido foi encontrado. Ele retorna ao regaço paterno e manda matar um dos melhores bois e manda fazer uma festa. É essa solicitude de Deus. E quem é que vai em busca do filho mais velho quando esse retorna da lida? Quando chegou em casa, viu que o pai tinha mandado fazer uma festa para o filho ingrato que tinha retornado na miséria. Um dos servos estava ali contando essa passagem. Ele ficou revoltado com o próprio pai e ele ia se distanciando da festa. Quem é que vai em busca a ele? É o pai. É o pai que o abraça, que o aconchega, que o explica o porquê daquela situação. Aquele filho estava perdido, no entanto ele precisava ser acolhido. Essa solicitude de Deus para com a sua criação, essa bondade, esse termo, esse sentimento de compaixão, de misericórdia. Essa passagem está em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32. Então a gente vê que Deus não está destituído de sentimento. E continua Kardec, certamente, lá no livro A Gênese, nesse capítulo 2, ele continua dizendo que Deus está em toda parte, a tudo preside, a tudo vê, mesmo as coisas mais mínimas. Vejamos como é essa particularidade. Como é que pode Deus estar em toda parte, a tudo ver, em tudo preside, Ele está presente em tudo. Em cada um dos atos de seus filhos ou da sua criação, Ele está presente. Ele sabe da nossa intimidade, da nossa particularidade. Ele sabe dos nossos sentimentos, como também dos nossos pensamentos, dos desejos mais íntimos, aqueles que estão guardados às 7 chaves no íntimo de nosso coração e que não ousamos às vezes contar para ninguém. É essa bondade, essa perseverança do Pai, e que mesmo pela ingratidão de algum dos filhos, Ele deixa com que escolha os seus próprios caminhos, mas à medida em que vai topando com os obstáculos, com os reveses da vida, com as dificuldades, Ele se submete à dor, ao sofrimento, e no entanto se arrepende dos seus pecados, das suas faltas, e retorna ao regaço do Pai. Ou seja, ele se perdeu no mundo, e quando ele encontra a oportunidade de continuar a marcha com um pouco mais de racionalidade,
ele encontra numa religião, aquela que mais lhe afiniza, como sustentáculo, como suporte, para que pudesse impulsioná-lo novamente à direção exata, ao caminho reto. É assim que nós vivemos no mundo. E, no entanto, todos nós estopamos, às vezes, com dificuldades. Mas dias virá em que a gente vai encontrando oportunidades de suportar isso e ultrapassar todo e qualquer obstáculo. Não foi o próprio Jesus quem disse que até o cabelo de vossas cabeças são contados? Querendo dizer com isso que Ele sabe da nossa intimidade, dos nossos sentimentos, ou seja, de tudo que pensamos. Então, a atuação da providência divina em nossas vidas é muito mais vasta do que possamos imaginar, é muito mais ampla do que possamos pensar. E é essa a nossa reflexão da noite, para que a gente possa implementar algum raciocínio, alguma reflexão e tentar chegar a um denominador comum. Mas nesse sentido em que o Espiritismo veio nos auxiliar, revelando leis que dantes não eram entendidas. Até mesmo no tempo do Cristo, a inteligência humana não estava apta para receber determinadas revelações, e Jesus se limitou a dizer aquilo que estava dentro da nossa alçada, da nossa capacidade, e até mesmo a própria ciência, que é o contributo da providência para que possa implementar o progresso e dar uma vida cada vez melhor para toda a criação, não estava na alçada dessa sensibilidade, de inteligência. E para compreendermos bem essa atuação da divindade em nossas vidas, é preciso antes entender um ponto fundamental, onde Kardec vai nos mostrar lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 27, quando ele fala do elemento primordial, elemento esse de interação entre o espírito e a matéria, elemento por meio do qual Deus atua, Deus está presente, elemento fundamental por meio do qual Deus atende às suas criações. Estamos a falar do fluido cósmico universal. Isso aí deve ser conhecido de todos nós que aprofundamos-nos no entendimento ou no estudo da doutrina espírita. Esse elemento é o primitivo de onde tudo surgiu, e Kardec vai afirmar que é por meio desse fluido cósmico universal que Deus atua, que Deus despeja a sua solicitude. Estamos mergulhados nesse fluido, estamos saturados dele, e é por isso que Deus nos sente, é por isso que Deus sabe de todas as nossas dificuldades, e quando passamos por momentos mais difíceis, é onde Ele se mostra mais atencioso, porque repercute nele esta necessidade de amparo, e Ele jamais desamparou a um dos seus filhos. Por mais perverso em que ele seja no mundo hoje atual, ele não é destituído desse sentimento de paternidade, não. Deus ama igualmente a todos os seus filhos, não dá privilégios, como o Pai já disse. E vai dizer Kardec no livro A Gênesis, no capítulo 2, que esse fluido é o veículo que a providência divina atua no universo. Fluido esse responsável por sua atuação. E ele tem uma passagem aqui que eu separei aqui para ler, mas não vou ler, mas está nesse livro A Gênesis, no capítulo 2, no item 24 é aqui. Ele segue dando esse parâmetro da divindade, dessa solicitude. Dirá Kardec, então, que é através desse fluido. Alguns nos perguntam, né? Algumas pessoas perguntam, como pode Deus saber dessa intimidade, dos nossos sentimentos? E Kardec reafirma, é através desse fluido. É o elemento que interliga a tudo e a todos. Como vai dizer de forma muito bela André Luiz no seu livro Evolução em Dois Mundos,
no capítulo 1, que fala sobre o fluido cósmico universal, psicografia de Chico Xavier. Ele vai dizer assim que o fluido cósmico universal é o plasma divino, haustos do Criador, força nervosa do Todo Sábio. Nele vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Vemos ver aqui o plasma divino. O que isso nos remete? É uma substância que é responsável pela organização dos tecidos, das células do nosso próprio corpo. Em ciência, estima-se que 99% da matéria do universo existe sob a forma de plasma. Daí é respondida a capacidade de Jesus curar o paralítico, quem sabe, onde utilizando ou manipulando esse fluido cósmico, pudesse restituir o membro daquele que estava dificultoso, estava paralítico. E ele molda esse fluido e dá essa capacidade. Daí, quem sabe, a resposta para muitos milagres, tidos como milagre que Jesus operou. Nada mais são como leis que nós desconhecíamos, mas agora, graças ao Espiritismo, nós a conhecemos. Mas precisamos de algumas habilidades para utilizar, para manipular ou manejar esse fluido. Jesus, tão próximo da divindade, da providência divina, ele tinha essa capacidade por conta da sua elevação moral, por conta da purificação espiritual e que ele teria atingido até o momento. Então é isso que André Luiz está dizendo aqui, haustos do Criador. O que quer dizer isso? Significa sopro, vida, aspiração profunda. Então, Deus, nós estamos mergulhados nesse hálito divino. À medida que ele sente uma dificuldade, ele percebe. Então, isso aí, já não estamos tão distante da divindade, embora a gente tenha uma certa dificuldade para compreender isso, porque parece ser uma coisa muito longe do nosso entendimento, porque parece uma coisa abstrata, fugidia da nossa materialidade, porque nós não somos de coisas materiais, de papá. Nós gostamos de prova viva daquilo em que é patente, presente. E no entanto Jesus fez tantas coisas e mostrou a prova daquilo através da fé das pessoas que iam em busca da cura. Essa fé é capaz de mudar um espírito rebelde para encontrar o caminho do bem. Esta fé é capaz de fazer com que o filho ingrato retorne à casa paterna e seja abraçado pelo seu pai, porque por maior for essa ingratidão, ele sabe que seu pai, é claro que eu não dispenso aí o papel da mãe, porque quando falamos em pai, é esse conjunto uniforme de pai e mãe que dão o abrigo, que dão um sustentáculo para a família e faz com que esse amor se estenda. E à medida que o Espírito vai apresentando algumas imperfeições, na infância tem essa capacidade de moldar, de driblar, de converter a estrutura psicológica daquele ser que está apresentando uma ingratidão, ou é orgulhoso, ou é egoísta, ou é avarento, vamos dizer assim, que tudo quer para ele, poder de posse, ou nada reparte com os outros. E aí a mãe e o pai vai percebendo e vai o corrigindo. Essa concepção, de certo modo, não é antiga, o próprio cristianismo já entendia, de certa feita. Me lembro do apóstolo Paulo, em Atos 17, capítulo 23, quando ele vai a Atenas e menciona um certo filósofo da antiguidade, filósofo grego, 6 séculos antes de Cristo, de nome Epimênides. Para esse filósofo, ele tem o entendimento de que Deus era assim: nele vivemos, nos movemos e nele existimos.
Isso aí não é antigo, não é novo, é antigo, há 6 séculos antes de Cristo. E como sabemos, Atenas era um povo idólatra, idolatrava vários deuses. Para nós termos uma ideia, existia aproximadamente mais de 30 mil deuses em Atenas. E quando Paulo de Tarso vai a Atenas, já convertido de Damasco, falar sobre essa boa nova do Evangelho de Jesus, ele menciona esse filósofo. Estranho, porque o único filósofo da antiguidade, daquele tempo, que acreditava no único Deus, era um Deus diferente dos outros filósofos. E conta-se que naquela época a Atenas foi abatida por uma praga muito temerosa. E eles começaram a fazer holocaustos e oferenda aos deuses. Imagina fazer oferendas a 30 mil deuses. E quando eles, por mais que eles tentavam fazer oferendas, holocaustos, nada adiantava. Aí foi onde que alguém se lembrou de Epimênides. Epimênides tem o Deus de Epimênides, quem sabe esse Deus dele possa nos ajudar. E mandaram vir Epimênides ao Areópago. Areópago é como se fosse um grande salão, né? Onde ordenava justiças, ou sinagogas na antiguidade, onde as pessoas iam lá para falar coisas para a multidão. E quando Epimênides chega ao Areópago, ele diz que as próprias ovelhas lhe mostrariam um caminho, um lugar onde esse Deus gostaria de ser adorado, porque era um povo idólatra. E disse para que colocasse as ovelhas em cima do Areópago e deixasse com que elas mostrariam o lugar, e assim o fizeram. As ovelhas saíram do Areópago e foram para um lugar isolado, onde não existia nenhum instrumento de idolatria, nenhuma imagem, querendo dizer que Deus está em toda parte. Deus não precisa ser adorado, não precisa fazer oferendas nem holocaustos para que possa rogar a sua providência. E daí os artistas da época resolveram criar outra imagem desse Deus e não sabiam qual nome colocar. Aí perguntaram para Epimênides, ele diz: bota aí, é o Deus desconhecido. Porque para ele tanto fazia mesmo, porque ele sabia que Deus, nele vivemos, nos movemos e nele existimos. O povo idólatra então criaram outro Deus. E conta-se que a praga foi vencida, e esse filósofo ficou muito famoso por conta dessa passagem. E quando o apóstolo Paulo vai a Atenas, ele vê daquelas imagens, daqueles deuses, e topa com a imagem do Deus desconhecido, de Epimênides. Paulo conhecia muito profundamente a filosofia de Epimênides. E quando ele diz que eu vim aqui falar desse Deus desconhecido, esse Deus que ninguém conhece, esse Deus cuja bondade, cuja solicitude estende os braços paternalmente a todos eles. E assim conta-se nessa passagem, né? Kardec também segue dizendo que achamos-nos constantemente em presença do Criador, querendo dizer que nós estamos mergulhados neste fluido, nós estamos saturados dele. É como se fosse um grande oceano, porque André Luiz menciona como peixes do oceano. É como se essa água fosse o fluido cósmico universal, cujo comandante seria Deus, e os peixes seriam toda a população do universo. E todos eles estavam encharcados desse fluido cósmico, pronto a dizer, a corresponder a Deus a cada uma das suas particularidades. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30, intitulado Amor, ele também vai dizer que o plasma divino com que o Criador envolve tudo que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando todo o universo. Vemos aqui este amor, esse plasma divino, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios.
respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é sustentado ou acalentado no degrau da vida em que está. O verme é amado pelo Senhor, da mesma forma que o anjo que representa o Senhor junto ao verme. Vemos como é profundo esse raciocínio de Emmanuel, através de Chico Xavier. Ele fala dessa providência divina, deste sopro em que nos encharca, em que nos sustenta. É este amor responsável pela vida. É Ele, é através dele que a nossa alma se sustenta, se alimenta. Como vai dizer, é esse sentimento em que impregna todos e dá o princípio da vida. Essencialmente é disso que toda alma, se alimenta. E acrescenta nessa linha de raciocínio, Se observarmos com bastante atenção, nós vamos ver na natureza a expressão desse amor, desse carinho do Criador. Como pode embelezar a natureza com uma diversidade de flores, cada uma com uma coloração diferente, tipos de animais, cada um com espécie determinante, com um dente a mais, uma asa a mais, um abrigo, um detalhe para que se possa fugir dos seus predadores. Como pode Deus englobar em todo o seu universo esse equilíbrio ecológico em que tudo vige harmonicamente? Embora algumas vezes, por culpa nossa, nós infiltramos na natureza e depredamos-las, causando assim certas aversões. Mas conta-se que Deus vai equilibrando as coisas. E o ser humano é obrigado a reflorestar aquilo que cortou, a reproduzir aquilo que matou em excesso, ou seja, os animais que servem como alimentos, por exemplo. É necessária a nossa sobrevivência aqui nessa vida e, em detrimento de alguns, matar alguns animais para essa sobrevivência. Mas dias virá em que não precisaremos mais desse alimento tão pesado e tão animalizado para o nosso corpo ainda, por conta dessa imperfeição, dessa animalidade física, momentaneamente passageira nesse mundo. Nós estamos precisando de determinados alimentos, mas quando evoluirmos um tanto mais, esse alimento já não se vai fazer mais necessário, porquanto a gente vai se alimentar de outra forma, de outra fonte. Como diz André Luiz lá no livro Nosso Lar, os espíritos que precisam de vigor para trabalhar, eles não descansam, não dormem, eles não precisam repousar para refazer as suas energias, eles encontram esse repositório em alguma outra fonte de vida, outra fonte em que lhe dá este vigor. Momentaneamente eles buscam a natureza, esse clima salutar de purificação, e dali se fortalecem. Para as almas necessitadas, ainda enfraquecidas, precisam de certos alimentos, mas à medida que evoluirmos, a gente vai perceber que isso não vai fazer mais parte. Então nós podemos nos aproximar do Criador, nós podemos nos relacionar com Ele de forma mais precisa, à medida do momento, a partir do momento em que nós somos fiéis a Deus. Porque se os animais são fiéis à providência divina, eles nada exigem do Criador, mas executam o seu papel que lhe cabe na criação. E nós, porventura, somos fiéis a Deus? Quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em simplesmente 2, para que pudesse facilitar a nossa compreensão e gravássemos na memória esses 2 mandamentos, e ele exemplificou com tamanha grandeza quando aqui esteve, nós
estamos obedecendo a esse mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Um mandamento que parece simples, mas quando vemos o nosso adversário em nossa frente, criamos-nos um pavor, o orgulho nos ressalta a memória e nos atiramos ou não raciocinamos e não pedimos perdão pelas faltas. Exercemos esse perdão? É claro que é muito difícil de exercer isso. A caridade ainda mais ainda, porquanto tem que ser uma caridade destituída de privilégios, de exigências. É aquele que você dá com a mão direita sem mostrar a esquerda, onde Jesus já dizia, né? Que não dê a esmola com a mão para que a outra possa ficar sabendo. Melhor que essa mão seja cortada ou que seja objeto de escândalo, de perdição, porque a nossa perdição muitas vezes não vem pela mão, vem pelos olhos, algumas vezes pela boca, que fala exageradamente, muitas vezes pelo ato agressivo, de ofensiva para com o nosso próximo. Mas essa comunhão com Deus vai de encontro a essa fidelidade. À medida em que a gente formos fiéis a esse mandamento, não exercendo com toda a profundidade, porque a nossa capacidade ainda não alcança, eu digo capacidade de imperfeição, mas nós somos capazes, temos capacidade de vencer essas barreiras do primarismo, da selvageria que é endormida em nós através do instinto. E que dias virá em que nos aproximaremos de Deus e ouviremos o seu chamado, dizendo: olha, filho, você vai ficar responsável por determinada tarefa no globo, você vai cuidar dos animais. Achamos que não tem espíritos que são patrono dos animais? Erramos. Como temos patrono do Brasil, coração do mundo, Padre do Evangelho, o nosso querido Ismael, assim concebido por Jesus, a representar a sua imagem junto a este povo. Ismael está sabendo das nossas dificuldades. Jesus está sabendo do momento em que estamos passando. Deus está sob o comando deste barco, deste grande barco, e quer estejamos ou vamos estar onde amanhã ou depois, Ele o sabe, e está tudo sob o seu comando. Precisamos passar as refregas, a dificuldade, para que possamos enxergar coisas melhores de progresso, de crescimento, aquilatar as nossas experiências, avolumar o nosso espírito de aquisições, ou seja, virtudes, em que possa nos obedecer e dar assim as devidas qualidades ou autoridades morais, não para rebaixar o próximo, mas para erguer mão sustentadora, para lhe benfazer aquele momento, para fazer todo o bem que pudesse fazer. Assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, peço perdão por ter alongado um pouco mais, mas o tema exigia isso. Eu já conversei com o Altamira, logo depois ele vai dar um puxão de orelha ali fora, que eu sei que o Altamira é bravo. Disse: olha, não é para ter passado tanto, né? Então agradeço, fique com Deus, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que assim seja.